Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso programa que nós estamos criando, né, em Excel, criando aqui formulários. Na videoaula passada nós paramos no ponto em que estávamos criando ali a tela de login, certo? Então vamos aqui continuar, vamos entrar em Visual Basic, certo pessoal? Vamos dar um clique duplo aqui no nosso formulário de login para aparecer aqui, certo? E eu falei que nós iríamos tá programando aqui o botão de entrar, não é isso, pessoal? Vamos aqui, criamos aqui a planilha usuário, certo? Nós demos aqui nome e senha, temos aqui um usuário, o Ivan, com a senha 123. O código que nós vamos estar utilizando, vamos fazer referência não ao caption ali, né? Podemos dizer assim, caption, porque quando a gente clica aqui, ó, tem um name plan 1, certo? Esse é o nome que nós vamos estar se orientando, pessoal. Vamos lá. Para começar a digitar o código, pessoal, nós vamos aqui dar um clique duplo, certo? Em cima do botão entrar, certo? Quando você dá um clique duplo, ele já coloca o cursor aqui dentro desse private sum and sum, que é todo o código que a gente escrever aqui dentro vai ser executado quando a gente der um clique no botão, certo? Vou estar apresentando para vocês aí os eventos, certo? Que cada objeto vai tendo. Esse botão ele tem um evento chamado clique, certo? E aqui quando a gente dá um clique duplo lá, ele já traz a gente para o código programado por defeito, né? Que é o clique. Então tudo que a gente escrever aqui vai ser executado. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é declarar uma variável, pessoal. O que é uma variável? A variável nada mais é do que a gente ali reservar um espaço, certo, na memória do computador para armazenar um valor. Esse valor que nós vamos armazenar vai ser utilizado no loop que nós vamos fazer, certo? Vamos lá. Para declarar uma variável, ou seja, dizer ao computador que a gente quer um espaço reservado para guardar um valor, nós começamos assim, ó, escrevemos din espaço, o nome, certo, da variável que nós vamos ter. No caso eu vou botar loop dessa forma. A gente escreve as, dá um espaço, as, dá outro espaço, certo, pessoal? Aí a gente, o que é que nós vamos armazenar? Vamos armazenar um texto, um valor numérico, certo? Nós temos que ter isso em mente. No caso nós vamos estar armazenando ali um valor numérico. Então a gente bota intes, certo? Já está aparecendo aqui pra gente. O assistente vai nos dando auxílio quando nós estamos digitando. Dá um clique duplo aqui, certo? Quando eu der enter, veja pessoal que ele se ajustou aqui algumas letras, né? Isso o VBA, ele vai corrigindo a sintaxe que a gente vai errando, certo? Din, eu disse o que? Reserve para mim um espaço na memória, eu dei o nome de tipo integer, que ou seja, eu vou armazenar um número inteiro dentro desse espaço que eu solicitei ao computador, certo? Vamos aqui agora criar o nosso loop. O que é um loop, pessoal? Um loop é um laço de repetição, que ele repete várias vezes. Quantas vezes a gente definir? Existem vários tipos de loop. Nós vamos aqui estar colocando um dos mais utilizados, que é o loop for, certo? A gente coloca for, dá um espaço. No caso ali nós declaramos o espaço, né? O loop, né? Ali nós vamos dizer loop vai ser igual a nossa variável. Ela vai iniciar o que? Em 1. Aí ele vai rodar até
Aí nós vamos definir aqui. Como o código que nós vamos estar utilizando vai ser, nós vamos estar utilizando ali, fazendo referência às células, pessoal, nós vamos colocar ele para rodar aqui até 1000, certo? E aqui nós vamos ter que botar next, quer dizer volte ao loop, ou seja, ele vai ficar rodando aqui, descendo e subindo de 1 até 1000. Quando ele completar 1000, ele sai desse loop aqui para fora e continua a execução, pessoal, certo? Aqui dentro agora nós vamos definir a validação, certo? Esse loop dá na plan 1, certo? Que foi o que eu disse aqui que nós vamos fazer referência, certo, pessoal? Então assim, nós vamos construir aqui um if, é uma condição que se ela for verdadeira ela vai fazer uma coisa, se ela for falsa ela faz outra. Como é que é construído um if? Deixa eu ressaltar uma coisa aqui, pessoal. Antes de continuarmos, vamos aprender aqui a estar comentando o nosso código. Isso serve muito para referência. Para comentar, a gente bota um apóstrofo, certo? E escreve ali, por exemplo, podemos escrever aqui loop para a validação do usuário, certo? Veja que ficou verdinho, pessoal, porque é um comentário. Quando o código é executado, o programa não leva essa linha não executa ela, é como se não existisse. Os programadores utilizam só para ir se orientando quando tem que fazer manutenção no código, certo? Agora nós vamos construir um if dentro desse loop, pessoal. Vamos comentar aqui, certo? If para a comparação com o usuário digitado, usuário informado, certo? Vamos lá. Como é que constrói um if? A gente começa com a palavra reservada if. Aí qual a condição? Então eu estou dizendo aqui, se, aí vamos lá, plan1, certo, pessoal? Ponto. Quando a gente digita ponto, pessoal, aqui já está aparecendo um assistente aqui, ponto. Vou dizer ponto cells, certo? Quando a gente abre aqui um parênteses, ele está dizendo aqui, plan1 cells. Aí está dizendo aqui, Room index, quer dizer o que? Esse room é linhas. No caso, como eu vou estar fazendo um loop nas linhas, pessoal, eu vou botar aqui o loop que a gente informou lá, né? Que na primeira vez que ele rodar, ele vai valer 1. Quando ele rodar a primeira vez que ele está valendo 1, ele vai vir aqui na planilha e vai começar na linha 1. Aí vai, depois, quando ele rodar de novo, ele vai valer 2, certo? Depois 3 e assim ele vai aqui, até encontrar o procurado. E em qual coluna ele vai rodar? No caso, na coluna 1, não é isso? A gente fecha agora a coluna 1, que é a coluna A. A gente diz aqui, se plan1.cells, no caso da linha e da coluna 1 for igual, aí a gente vai dizer igual o que? Aí vamos botar lá, nós demos um nome, né, para nossa caixinha de txt nome, ponto text, certo? Faça o seguinte, certo? Vamos fechar o nosso if aqui, certo? Antes de continuarmos, quando a gente abre um if, a gente fecha com end if, pessoal. Eu abri o if aqui e fechei o if aqui, certo? Do mesmo jeito é um loop, o loop aqui e aqui é o fechamento dele, como se ele voltasse lá para cima. Então aqui, se a plan1.cells, no caso na linha 1, quando ele rodar a primeira vez, depois vai ser linha 2, né, da coluna 1. Aqui, linha 1, coluna 1, que tá lá nome. Depois ele vai vir coluna 1, linha 2, depois coluna, certo? E assim por diante. Vamos voltar aqui. Se for igual a txt nome, o que é o txt nome? É aqui a nossa caixinha de
aqui que nós demos o nome de testei não, foi igual, se ele encontrar o que nós digitarmos aqui lá, ele vai entrar naquele if, certo pessoal? Ele vai executar esse if que nós construímos aqui, ó. Vamos, só para vocês verem o que ele vai fazer, nós vamos aqui, se ele encontrar o que eu digitar lá, para ele aparecer uma mensagem. A mensagem é assim, ó, msg box, aí aspa dupla, vamos colocar aqui, se ele encontrar ele vai dar uma mensagem para nós, vai dizer o que? Vamos colocar aqui, usuário encontrado, fecha aspa dupla, certo pessoal? Pronto. Quando eu desci aqui para baixo ele ajustou, né, que nem eu disse, o assistente. Salva. Vamos executar, certo? Nós podemos executar direto daqui, ou então a gente pode dar um clique duplo ali no formulário, clicar no formulário aqui e dar play, certo? Então, quando eu clicar no botão ele vai reservar o espaço na memória para ir armazenando lá o valor do loop, certo? A primeira vez que ele rodar ele vai valer 1 e vai rodar ali até 1000. Vai ir da célula 1 ali até a célula 1000 lá na coluna A, né? Então vamos lá. Se eu colocar Marcos, certo? Vamos apertar aqui. Veja que não aconteceu nada, né? Vamos colocar agora Ivan. Ó, vejam só, aqui está, o usuário encontrado. Certo, pessoal? Ou seja, o código está funcionando. Ele está encontrando ali já. Vamos voltar lá para o código. Mas eu não quero que... Certo, pessoal? Vamos lá. Mas quando ele encontrar o usuário, eu não quero que ele... Eu quero que quando ele encontrar o usuário, ele saia do loop. Mas assim, ele tem que comparar não só apenas o usuário, tem que comparar também a senha, é isso, pessoal? Então nós vamos aqui, ó. Se plan1.cells for igual a txt nome, vamos colocar aqui um end e nós vamos copiar aqui, pessoal, certo? Eu vou copiar essa instrução aqui, Ctrl C aqui, vou colar ela do outro lado aqui, trazer ela mais pra cá aqui, provavelmente vocês não estão vendo aí. Ó, vocês viram que quando ele encontra o usuário que ele já entra, né? E aí tem que validar a outra coisa, que é a caixinha de se plan1.cells, no caso no loop, em vez de ser agora a coluna A, que é a coluna que está os nomes, vai ser a coluna 2, onde está as senhas. For igual ao que? A txt senha, não é isso? Ponto text, certo? Ele entra no if, certo, pessoal? Eu apaguei aquele negócio lá, vamos voltar aqui a message box, né? Usuário válido, ou então vamos colocar aqui, usuário tem acesso, certo? Então assim, se faltou um tzinho aqui, pessoal, ponto text, certo? Então agora ele tem que validar duas condições. Se o nome for encontrado e a célula do lado foi igual a senha digitada, ele vai validar e vai entrar nesse if aqui. Vamos lá, vamos executar aqui. Vamos colocar aqui agora Ivan. A senha eu não vou colocar 1, 2, 3, eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Veja que nada acontece. Vamos colocar agora a senha correta, 1, 2, 3, vamos ver, ó. O usuário tem acesso, certo, pessoal? Estava validando já. Vamos voltar aqui para o código. Então, como ele já está validando lá, pessoal, nós vamos, quando ele encontrar, eu quero que ele saia, né? Saia desse loop. Então a gente escreve aqui, ó, exit for, quando ele encontrar.
Aqui, pessoal, eu não vou sair do loop, né? Não vou sair desse loop, eu vou deixar ele aí. Nós vamos aqui em cima declarar outra variável, que essa variável é de tipo boolean, de valor, que tem o valor falso ou verdadeiro, pessoal. Então vamos lá, din, nós vamos colocar aqui é uma variável, pessoal, que vai confirmar se o usuário foi encontrado ou não, certo? Vamos lá aqui, vamos dar o nome de usuário, vamos botar aqui o usuário, certo? Só pode ser qualquer nome. As, só que agora a gente escreve boolean, tá ali já o assistente mudando aqui, ó, boolean, certo? Toda vez que o código é executado, essa variável ele tem o valor falso, certo, pessoal? Então assim, o que eu quero fazer aqui com vocês é, se ele entrar nesse if aqui, significa que o usuário e a senha estão corretos, ele tem acesso à nossa planilha. Então o nosso usuário, que é a nossa variável, vai ser igual a true, certo? Verdadeira. Isso quer dizer o que? Que quando eu sair aqui se eu chegar a rodar esse loop até o final, quando ele chegar a sair, eu vou ter que verificar se o usuário foi encontrado. Se ele não tiver sido encontrado, pessoal, eu vou aqui dar uma mensagem para o usuário, certo? If usuário, que é a nossa variável, continuar falsa, certo? Foi igual a falsa, faça o seguinte, ele vai fazer o que? Vamos fechar o nosso, vamos fechar aqui fechar o nosso if que nós acabamos de abrir, né? End if. Então, se for continuar falso, significa que ele não entrou, o usuário não foi encontrado na planilha, certo? Então nós vamos dar aqui uma mensagem, mensagem box, vamos botar aqui, ó, usuário não encontrado, certo? Só essa mensagem que ele vai dar. Opa. Vamos dar aqui, ó. Nós vamos comentar aqui, certo, pessoal? Apóstrofe vamos lá, confirmação de que foi encontrado, confirmação, vamos ver aqui, confirmação, vamos lá, se o usuário não for encontrado, mostrará a mensagem, mostrará o aviso. Certo? Vamos aqui salvar e vamos testar se está funcionando já, né? Vamos colocar aqui, ó, Ivan. No caso, pessoal, se eu errar a senha também, né? Vou colocar 1, 2, 3, 4, ele vai continuar falso. Ele vai dizer, ó, usuário não encontrado. Sendo que o que eu errei foi a senha e não o usuário. Certo? E no caso aqui, ó, se eu colocar agora correto, 1, 2, 3, e apertar, ó, vejam só, ele já não mostrou mais a mensagem. Certo, pessoal? Nós poderemos estar aqui verificando, pessoal, se
nós digitamos o usuário correto e a senha errada ele disse usuário não encontrado, não é isso? Então na nossa mensagem nós podemos colocar aqui, em vez de usuário não encontrado, nós podemos especificar melhor: usuário não encontrado ou senha incorreta, certo? Incorreta, usuário não encontrado ou senha incorreta. O que nós vamos fazer? Quando o usuário for confirmado, encontrado lá, pessoal, e a senha estiver correta, o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar o formulário principal, que nós não criamos ainda, certo? Nós vamos estar criando agora esse formulário, porque nós já estamos aqui, já está funcionando, né? Vamos colocar aqui, ó, Ivan, 1, 2, 3, veja só, ele não dá nenhuma mensagem. Se eu errar a senha aqui, ele vai me dizer lá, ó, usuário não encontrado ou senha incorreta, certo? Agora o botão de cancelar, pessoal, o que ele vai fazer? Nós vamos dar um clique duplo aqui agora no botão de cancelar. Vejam só, ele traz aqui o botão de cancelar, né? O evento clique, né? BT cancelar clique. Ao clicar, execute esse código. Nós vamos aqui. Se o usuário clicar aqui em cancelar, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos encerrar o nosso livro, certo, pessoal? Vamos fechar o Excel. O código que fecha o Excel é o seguinte, ó: Active Workbook. Nós vamos botar aqui AC. Você coloca AC e aperta o Ctrl, segura, espaço. Ele vai estar aqui aparecendo o assistente pra gente, certo? Nós vamos escolher aqui, ó, Active Workbook, certo? Aí nós vamos colocar ponto close, C, tá ali, close, certo, pessoal? Ponto close. E aqui, quando você dá um espaço, ele tem aqui, ó, se você quer salvar, ou no caso, se o usuário clicar em cancelar, significa que ele não entrou, não fez nenhuma alteração, né? Então apenas isso aí. Vamos salvar aqui, certo? Vamos executar. Então, pessoal, eu salvei. Se eu clicar em cancelar agora, ele vai fechar o Excel. Eu não vou clicar agora para não encerrar. Ele vai ser aquele botãozinho ali, mas o correto, pessoal, não é assim que a gente cancelar, fechar. A gente tem que antes fazer uma pergunta, né, se realmente o usuário quer cancelar, né? Nós não vamos estar aprimorando isso agora, certo? Vamos deixar isso mais para frente. Bem, pessoal, vamos deixar esse vídeo nesse ponto que nós estamos. No próximo nós vamos estar criando ali a nossa digamos, tela principal, onde vamos estar vinculando ali outras telas, as telas de cadastro de produto, outra de saída, né? Uma para estar gerando relatórios.